Amigos do meu canal, aqui hoje estamos com Gabriel Venturoli, com uma bela história de vida para contar. Jovem, mas com uma bela história de vida, uma pessoa bem madura, bem informada de seu tempo, bem formada, casado com Priscila Chamas, já vou dizer de imediato, ele ia dizer, mas eu já antecipo, né? Que eu acho um lindo casal e um casal muito esclarecido que tem feito muito para o debate público, né, de muitas questões. Então eu vou passar logo direto para ele contar como é que é essa vida, como é que tudo começou, onde nasceu, como é que foi vindo, como é que chegou até aqui. Bem, eu sou soteropolitano, né? Mas a minha família não é aqui da Bahia. Nenhum parente meu, digamos assim, direto, é daqui da Bahia. O meu pai, ele é do interior do Mato Grosso, da divisa do interior do Mato Grosso com São Paulo. Minha mãe também é do interior de São Paulo. E dos dois lados da família são imigrantes europeus, né? Sim. É um balaio, é misturado. Tem italiano, tem suíço, tem alemão, tem espanhol, tem um pouquinho de tudo. Somos dois, É, então. é Eu também sou misturado, tem italiano da minha mãe. isso. É, Então, só que no início dos anos 80, a minha mãe já tinha duas meninas, né? Meus pais já tinham minhas irmãs, Maíra e Flávia. E meu pai trabalhava como funcionário do irmão dele, ele trabalhava como funcionário do irmão dele, e surgiu uma oportunidade para botar uma unidade da empresa, dessa mesma empresa, só que em vez de ser no interior de São Paulo, aqui na Bahia, para trabalhar para a Coelba, fornecendo materiais para a Coelba. E aí ele falou, não, eu topo ir para a Bahia, mas agora eu não quero mais ser funcionário, eu quero ser sócio da empresa. E aí foi assim que meu pai veio parar aqui na Bahia, se apaixonou, né, pela terra. A gente, inicialmente, quando minha mãe veio, ela estava grávida de mim, foi em 84, ela veio aqui para Salvador, ela estava grávida. Eles se instalaram em Itapuã e a gente morou lá até os meus 13 anos, eu morei em Itapuã. Foi uma infância muito, muito, muito bacana. Basicamente, eu ia para a praia todos os dias na semana. Eles eram caipiras, né, do interior, os dois do interior, então viram praia, ficaram doidos. sim. E era isso, eu passei a minha infância ali em Itapuã, frequentava muito ali aquele largozinho da Cira, Farol de Itapuã, Sereia, daquela região. E depois a gente foi para Lauro de Freitas, então quando eu fiz 13 anos a gente foi morar em Lauro de Freitas. Depois eu fui aos 17 anos eu entrei na faculdade de administração, na UFBA, fiz o curso de administração. Me formei com em torno de 21 anos, mais ou menos. Isso já era 2006, quando eu me formei. Uhum. E aí, no ano da minha formatura, surgiu uma oportunidade para a gente colocar uma unidade de produção em Camaçari, né? Sim. Para produzir estruturas pré-moldadas, postes de concreto e outros tipos de estrutura, galpões, né? E o meu pai, ele tinha dois sócios, né, numa unidade, numa fábrica dessas em Feira de Santana, próximo à Feira de Santana. E aí eles me fizeram um convite, ó, você está se formando esse ano, você topa ajudar a montar a fábrica e tocar, né? Eu falei, bom, vamos lá, topo. Eu era bem novinho ainda, devia ter uns 20, 21, Você 22 não, anos. você não tinha trabalhado ainda, né? Você só estava estudando. Eu, não, eu já tinha trabalhado, mas assim, eu tinha trabalhado já estagiado, né? Eu tinha Uhum, sim. estagiado, na verdade, desde criança, meu pai sempre incentivou a gente a trabalhar, né? Quando eu era adolescente não, quando eu era criança mesmo, eu vendia produtos nas barracas de praia, representava alguns produtos na barraca de praia, fiz geladinho para vender, Que maravilha. sempre fiz muita coisa, mas assim, não porque eu precisava disso, porque, embora meus pais eles não fossem ricos, eles eram de classe média, assim, era Uhum. mais por uma questão de que ele me incentivava, né, meus pais me incentivavam a empreender, a buscar alguma ocupação, e também porque eu gostava, eu achava bacana, aquela coisa de vender, comprar, de negociar, sempre gostei desde criança. Uma pergunta Aí que eu eu, sempre faço: uhum. você era um bom menino ou era um rebelde em relação aos pais? Rapaz, na minha infância eu era um excelente menino, mas quando eu virei adolescente, eu era rebelde. Quando eu fiz, Aprontou. quando eu fiz, quando eu fiz meus 16, 17 anos, eu aprontei aí
até começar a trabalhar valendo aí na empresa, foram Uhum. uns 4, 5 anos aí de terror, que meu pai disse que ele perdeu um bocado de cabelo branco, ganhou um bocado de cabelo branco. Mas você não pode falar do que você aprontava, dar uns exemplos assim pra gente contar umas histórias? Ah, não era nada assim tão, tão pesado, mas assim, eu batia de frente, eu era muito contestador, né? Eu não Sim. aceitava nada. Meu pai tentou me levar para a igreja. Meu pai, ele foi seminarista, os pais dele não tinham como pagar a educação dele, ele com 8 anos ele foi mandado para o seminário. E Uhum. ele ia formar padre, faltava poucos anos para se formar padre, acabou desistindo, mas se formou na PUC e tal. Então, assim, ele sempre quis, digamos assim, passar para a gente uma educação religiosa. Uhum. Eu fui matriculado em primeira comunhão, tudo isso, mas eu não conseguiram me capturar no rebanho. E eu era muito contestador, não gostava, Sim. esse tipo de coisa, assim, mas nada muito grave. Eu tinha uma banda de rock, então eu fazia músicas de protesto, né? Ah, sim. Toquei bastante aqui em Você Salvador, a protestava gente contra o fez. quê, assim? Ah, protestava Qual contra, era a sua linha? protestava contra os meus pais. Não, protestava assim contra. Era meio adolescente, até meio bobo agora, mas assim, contra o sistema, Sim, achava, enfim, que os políticos eram ladrões, eu já achava isso naquela época. sim, sim, sim. Essa parte Porque você manteve. essa parte eu mantenho, né? É, talvez alguma coisa meio anticapitalista, mas assim, não anticapitalismo no sentido de, tipo, capitalismo é ruim, mas assim, aquela coisa de, muita desigualdade Sim, muitas social, injustiças e tal, né? muita pobreza, injustiça, Uhum. mais nessa pegada, assim. E a, e a, Então, e a gente e eu sabe. sumia, né? É. Sumia, Ah, é. dizia que ia não sei aonde, dormia na casa de fulano, chegava em casa de madrugada, essas coisas, mas Namorava muito, nada, não? namorava. Mas eu Ah, sempre fui um cara de namorar, nunca fui um cara de paquerar, assim. Eu sempre sim, arranjava sim. uma namorada e Ficava com ficava ela. com ela. Ah, que É. beleza. Isso E, é sempre melhor, né? eu sempre tive a referência dos meus pais do casal, de que o Sim, casamento era sim. uma coisa boa, era uma coisa que a gente devia buscar. Eu sempre tive o relacionamento deles como exemplo, né? Sim. Então, sempre achei isso interessante. É. Você Mas sabe é isso, que aí se se a minha criar do... numa família Pode... harmônica é sempre melhor, né? Quer dizer, aquela coisa de. É uma segurança, né? Por mais que você fique rebelde, você acaba reconhecendo um dia que foi uma grande coisa. Com certeza. Embora eu não tenha me tornado católico, né, Aham. eu reconheço muito a importância da educação cristã, né, Sim, da educação do ponto de vista da família, da importância do casamento, dores que minha família me passou, né, e que certamente vou passar adiante os valores, embora não me identifique com a religião em si, mas com os princípios e valores da religião do cristianismo. católica e do cristianismo de maneira geral. Exato. Exatamente. Pois é. Então vamos falar um pouco desse anticapitalismo. Assim, hoje a gente tem essa convicção, acho que você foi formando isso, e eu queria saber como é que você chegou a esse estudo, né? De que a gente sabe que as injustiças, as desigualdades não são causadas pelo mercado, são muito secundariamente pelo mercado, e sim pelos privilégios que o Estado dá, né? Tanto as suas elites corporativas quanto a seus eleitos, né? As empresas eleitas pelo Estado. Como é que você foi formando esse conhecimento da natureza do Estado, da natureza da política? Como é que foi esse processo? Então, antes de eu ter a teoria, eu vivia na prática essas coisas, né? Desde a fundação da empresa, que eu trabalho, né, até hoje, sempre foi extremamente burocrático, sempre vi em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, a tentativa de vender favores, né? Eu lembro que eu era criança, tipo 8 anos, 10 anos, eu lembro que a gente tomou uma multa não era a empresa que eu trabalhava, na empresa que meu pai Uhum. era sócio, tomou uma multa da Cefaz enorme. Aí a gente recorreu, tal, perdeu, e aí a gente trocou de contador. E a gente botou uma outra empresa de contabilidade e anos depois tomou outra multa. E depois aconteceu a mesma coisa. Aí eu falei, pô, então o problema não é o nosso contador, tem alguma coisa errada nessa, Sim, sim, nessa legislação aí. Mas isso eu era criança, eu me lembro disso.
Sim. Lembro também do Plano Real, antes do Plano Real, aquela loucura que era... eu via meus pais, tinham conta em 5, 6 bancos, e aí ele tinha cheque especial em todos os bancos, e aí tirava de um banco para botar no outro, para poder cobrir o buraco, e vivia nessa gangorra, inflação de 90% ao mês, uma coisa, Sim. digamos assim, a empresa, ele tinha uma renda mensal, nesse mês, a renda do mês seguinte já não dava para comprar as mesmas coisas no mercado do que no mês anterior. Eu lembro disso aí tudo. Então, desde pequeno, eu fui vendo essas distorções assim, bizarras, né? E depois, quando eu virei... Mas, assim, era uma coisa muito, muito solta. Mas depois que eu comecei a tocar a empresa, em 2006, quando eu me formei, aí, meu amigo, era todo dia. Era fiscal da Cefaz, era para você tirar uma licença ambiental. Eu demorei, teve uma vez que para renovar uma licença ambiental, eu demorei 2 anos para renovar a licença ambiental de um empreendimento que já existia. Sim. Burocracias absurdas, fiscal da Delegacia Regional do Trabalho que batia lá e não tinha objetivo nenhum de melhorar o ambiente para o trabalhador, era simplesmente atrás Sim. de multa. Então, assim, toda a experiência do dia a dia foi me fazendo eu perceber que tinha alguma coisa muito errada com aquela estrutura, e os incentivos para que os bons empresários ficassem à margem, e os empresários que trabalhavam à margem levassem vantagem, porque Sim. se você sonega, se a burocracia é tão complicada, mas você compra um fiscal, então você vai ter um custo menor do que o cara que está tentando É, trabalhar da forma correta. fora todos os caçadores de renda que eu imagino que tem nesse processo, os rent seeking, que é o despachante, o amigo o cara que entende do jeitinho da licença ambiental, que tem o conhecido aqui, tem o conhecido ali. Às vezes não é nem, Exatamente. às vezes não é nem uma corrupção direta, mas é um sistema corrupto de relações, né? Sempre é. Eu lembro que a gente tentou, durante muitos anos, pegar dinheiro em banco público. Na época, acho que era o Banco do Nordeste, não me lembro Sim, agora qual era a instituição, mas era um banco público. E a gente, depois de anos tentando pegar o dinheiro, a gente chegou à conclusão de que a única forma era através de propina mesmo, de você... porque eles falam assim, você tem que apresentar um projeto, mas o projeto é tão burocrático e tão complicado que a única sim. forma de você conseguir é você contratando alguém ligado à pessoa, né? Sim, Ligado à especialista, instituição. especialista entre aspas no projeto. Isso, Ele, especialista em aprovar o projeto ele, dentro for, dessa instituição. ele formata o projeto como tem que ser em combinação, né? Exatamente. Isso é o trivial que a gente vê, né? E isso tem uma E é todo influência. dia. É É. todo dia. Agora, depois disso, depois de 2006, eu já te conheço em 2016 com uma formação teórica, né? Eu te conheci na campanha de Priscila, né? No começo, no planejamento. Não sei se você lembra, né? Os encontros, né? Lembro, É. lembro com certeza. E, e eu senti que você já tinha uma formação teórica, você já tinha um acesso a essa coisa de Mises, uma compreensão teórica maior. Como é que foi descobrir essa compreensão teórica? Alguém te buscou? Você buscou isso, se informar? Como é que foi isso? Eu acho que foi uma coisa meio... as duas coisas ao mesmo tempo. Aquela coisa do impeachment da Dilma, aqueles movimentos de 2013, aquilo ali me gerou uma indignação muito grande, né? O impeachment até foi depois, né, 2015, mas desde 2013 eu já vinha naquela coisa de vendo as manifestações, mensalão, petrolão, aquilo me deixou bastante indignado. E aí eu comecei a buscar conhecimento. E, em paralelo, acho que o Instituto Mises me achou no Facebook, acho que por volta de 2014, 2013. Eu comecei a ler artigos e comecei a achar interessante. E aí comecei a comprar livros. Depois eu fui para algumas conferências, né, do próprio Instituto Mises, fui para eventos, Fórum da Liberdade, participei. E aí uma coisa levou a outra, comecei a ler um livro aqui, outro ali, depois fiz alguns cursos online, né, cursos sobre economia, cursos sobre filosofia, e aí, digamos assim, virou uma coisa meio automática, mas foi uma busca minha por conta da minha indignação, em paralelo com, acho que o próprio Instituto Mises, a partir dessa época, ele começou a criar muitos artigos e a fazer uma campanha grande nas redes sociais de difusão do conhecimento, né, das ideias liberais. E aí, acho que foi mais ou menos assim que eu comecei a ter conhecimento, a estudar.
E naquela época que a gente se conheceu, em 2016, Uhum. eu estava buscando isso, né? Então, em 2015, ainda no final do ano, eu me filiei ao Partido Novo, Sim. já acompanhava o Novo pelas redes sociais, e quando saiu o registro do partido em setembro de 2015, eu me filiei ao partido e estava querendo ajudar de alguma forma. Como o Novo, eu procurei as pessoas aqui, não existia nada no Novo, eu acabei conhecendo Priscila pela rede social, Uhum. e aí fizeram uma reunião, que eu acho que até você estava presente nessa reunião, onde falaram assim, ó, a gente quer lançar um candidato aqui, um candidato liberal, e a gente acha que a pessoa certa é Priscila. Todo Uhum. mundo concorda aqui, todo mundo define que vai apoiar a candidatura. Eu falei, tô dentro, quero participar, né? Eu estava cheio, digamos assim, eu queria colocar em prática aquele conhecimento que eu adquiri para tentar fazer alguma coisa com aquilo ali. Então foi isso que me fez buscar. Você já a conhecia nessa época ou pessoalmente não? Não, não, Não? eu conheci Priscila em 2016 pelo Facebook. Ah, então esse casamento de hoje, como vocês estão casados, com filhos e tudo, teve a ver com essa questão do envolvimento político, então. Não, 100%. Eu conheci ela pelo Facebook e a primeira vez que eu tive pessoalmente com ela, você estava também nesse dia, você Sim. talvez acho que você vai lembrar, foi Ah, no dia que teve uma palestra do Benê Barbosa sobre sim, armamento civil, sobre Estatuto de sim. Desarmamento e Era tal. Benê e Bruno Gachag. Eu não me lembro se o Bruno Garchagen estava, mas o Acho que ele Benê tava, Barbosa, tava. Não foi sim. lá perto da tarde, lá, naquela região ali, acho que Unifax, né? Uma coisa assim. Eu já não me lembro agora onde foi, mas É, foi uma palestra do Bené Barbosa, foi em sim, sim. 2016. E aí eu conheci ela lá na hora, tal, troquei figurinha. Só que nessa época eu ainda era casado. Eu tive um casamento anterior, né? Sim, sim. Eu fui casado durante sete anos. Fui casado. Você casou E nessa jovem, época então. Você casou muito. eu casei com 26 para 27 anos. 26 Nessa anos. época eu devia ter uns 30 e poucos. Uhum. E E aí a gente se conheceu ali e aí eu entrei junto com você, digamos assim. Eu conheci Priscila junto com você e entrei Sim. para ajudar ela mais ou menos junto. E aí no decorrer da campanha, eu já tinha problemas no meu relacionamento anterior, enfim, Sim. de Sim. compatibilidade de projetos, do que a gente queria, né, para o nosso, Uhum. cada um para o seu futuro. E aí eu acabei me separando, né, nesse meio tempo. E durante a campanha eu me aproximei muito de Priscila. E Sim. depois disso aí a gente acabou namorando. Mas também foi bem rápido. Quando a gente terminou a campanha, eu já meio que a gente já pedi ela em casamento já no final do ano. E em 2017 a gente casou. Em 2017 a gente casou. E no início do ano a gente já foi morar junto. E hoje Oh, tem aí Giovana e Matheus, os frutos do nosso casamento. maravilha, né? E aí você também assume a presidência do Novo. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa articulação, né? O primeiro presidente, se não me engano, foi o Márcio Duarte, né? Que eu conheci, que a gente conhece, né? Como é que você assumiu? Assim, presidente, o primeiro fui eu. Eu fundei o Diretório da Bahia. Ah, sim, sim. Mas antes existiam, digamos assim, algumas lideranças, né? Uhum. Como eu falei, quando eu procurei o Novo aqui em 2015, não existia nada formalizado, era um grupo de simpatizantes e uma Sim. página no Facebook. Eu cheguei E a eu tentei participar disso também. isso. Eu Eu participei. tentei procurar essas pessoas, mas o retorno que eu tive é que, inclusive do próprio Márcio e de outras pessoas, Sim, é que o negócio não estava, digamos assim, organizado, tinha umas brigas, alguma coisa assim, e o negócio não ia valer, não ia para frente. sim. Aí eu me preocupei, né, busquei uma outra forma de ajudar, acabei ajudando na campanha de Priscila, Márcio, inclusive, ajudou Sim, também. sim, sim. Eu lembro. Nossa, E passada a eleição de 2016, ou seja, no ano de 2017, eu falei, não, agora eu vou retomar novamente o Projeto do Novo, porque eu acreditava muito no Projeto do Novo como instituição e como afinidade mesmo com os valores do partido. E aí eu comecei a procurar novamente. E aí tinha um grupinho de pessoas que começaram a se reunir, coisa de 7, 8 pessoas, começaram a fazer reuniões. E a nossa meta, então, em 2017, era fundar o diretório estadual do Partido Novo, né? Para que a gente, em 2018, pudesse disputar eleições aqui na Bahia. E aí a gente fez aquele trabalho de formiguinha, de juntar os cacos do grupo anterior que tinha tido um racha, e, em uhum. paralelo a isso, ampliar o número de filiados para que a gente tivesse um número mínimo que viabilizasse
tanto eleitoralmente quanto financeiramente, a manutenção do partido aqui, porque o partido, como ele não usa fundo partidário, fundo eleitoral, ele precisava ter um número mínimo de apoiadores para viabilizar o diretório. Sim. Então, foi um ano de 2017, eu era digamos, eu peguei o bonde andando, né, porque eu não conhecia ninguém, sentei ali na janelinha, mas eu era muito dedicado. Então, fiz palestras no interior, divulgando o nome do partido aqui em Salvador, fazia reuniões, dava treinamento, e aí isso aí a gente foi montando uma base. Quando chegou em 2017, no final do ano, foi definido que a gente estava habilitado para fundar o diretório estadual, e na hora foi aquela coisa assim, o cara que estava mais à frente na época era o Platon, Eduardo Platon. Ele não ia poder permanecer como presidente, ele ia viajar para os Estados Unidos, e aí um olhou para o outro, tipo, quem que vai liderar o processo, né? Quem que vai ser o presidente? E aí acabou, eu falei, eu topo, né? E como eu tinha sido bem engajado, né? Conhecia bem o partido, fiz muitas apresentações, essas coisas assim, então foi uma coisa que meio que eu dei um passo para frente, todo mundo deu um passo para trás, porque era um rojão, né? Porque Sim. era uma coisa que você trabalhava muito, não ganhava nada e ainda tinha exposição, enfim. Então, digamos assim, eu fui unânime sozinho. Foi uma escolha unânime como único que se voluntariou. Sim. E aí a gente montou uma chapa única, né? Foi uma chapa única, eu fui escolhido presidente e a gente batalhou aí o ano de 2018 para tentar, digamos assim, plantar semente no interior. Então eu fui no Oeste, fui em Luiz Eduardo Magalhães, fui em Barreiras, no Extremo Sul, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Juazeiro, enfim, viajei literalmente, eu conheci a Bahia toda, que eu não conhecia o estado da Bahia, então foi uma oportunidade bacana de conhecer, né? Tanto também conhecer mesmo a região, economicamente, como que funcionava, né, cada região. E aí foi aquele trabalho de caixeiro viajante. E aí a gente, né, formalizou o diretório e em 2018 a gente disputou eleições para deputado federal aqui na Bahia. Com uma votação até muito boa, né, diante do que se esperava, então, né? Sim. O Novo, ele tem essas, ele surgiu realmente, a votação não morreu, a eleição da bancada na Câmara Federal, tudo isso chamou muita atenção em 2018, já uma expectativa maior com relação ao partido, mas também quem vê de fora nesse campo de que vamos chamar de direita, digamos assim, ou de centro-direita, enxerga um partido dividido, talvez, não sei se essa seria a palavra, entre liberais e liberais conservadores, né? Ou aqueles que são conservadores, que existe muito esse termo, conservador-liberal ou liberal-conservador, são dois termos até um pouco diferentes, dependendo da maneira que você interpreta, né? Como é que você vê isso e como é que você se posiciona nisso? Ou você acha que não é uma questão para se posicionar, que as questões fundamentais do Novo são questões de liberdade econômica, de prosperidade econômica, e essas outras questões elas não são importantes, não são decisivas para o partido? Então, eu enxergo da seguinte forma. Caiu. Caiu um pouco É porque a alguém me conexão. ligou na hora. Ah, tá. Não, tá tudo bem. Pode continuar. Tem algum problema de ter Não, tido isso? não tem problema não. A gente vai ficar... Aí você corta, né? Não tem como cortar, mas vai ficar, a gente toca direto. Né? Melhor que a gente começar de novo. Porque ficou muito bom. Tá, vamos lá. Então tá bom. Então, eu enxergo de duas maneiras. Uma é a forma como o partido se posiciona e como o partido, digamos assim, se porta e se enxerga. E outra, como os filiados se enxergam e como eles, digamos assim, no que é que eles acreditam, né? Então, assim, o partido, ele se posiciona como um partido liberal, né? Principalmente no aspecto de desburocratização, no aspecto econômico, no aspecto de, digamos assim, político da coisa. Ele não entra muito na celeuma dos costumes, não porque ele não acha importante, mas porque ele entende que tem uma pluralidade dentro do partido, como você mesmo falou, né? Tem pessoas mais conservadoras, pessoas mais libertárias, vamos colocar assim. Uhum. Então ele entende que
não seria interessante definir um posicionamento nessa área, porque tem uma pluralidade grande e que a gente busca sinergia nesses pontos em comum, né? Então, há algumas coisas que há um posicionamento definido, mesmo nos costumes. Por exemplo, ele é um partido que ele é abertamente a favor da união homoafetiva, né? Ele defende que os homossexuais possam viver juntos e que tenham, digamos assim, possam se relacionar livremente. E também é a favor da liberação do porte de armas. Então, se você parar para analisar, se o cara for um conservador, ele pode concordar com as duas e, dependendo da postura dele, ele pode concordar de uma e discordar de outra, né? Porque existem conservadores e conservadores. Existem conservadores que vão dizer, não, o que você faz entre quatro paredes é problema seu. E tem outros que não têm esse perfil. Eu conheço algum pessoal conservador de direita, que se diz conservador, mas que, de fato, reclama, eu acho um absurdo quando dois homens se beijam na minha frente. Então, tem de tudo, né? Dentro do conservadorismo tem assim mais como tem, eu até dizia numa outra entrevista que foi ao ar esses dias, com o Sérgio Denardi, lá do Rio Grande do Sul, que o conservadorismo brasileiro ele é marcadamente, felizmente, ele é marcadamente liberal em economia, né? É quase um consenso entre os conservadores brasileiros, pelo menos os atuais, que em economia se busca o livre mercado, até porque o país é muito fechado, é muito difícil, né? Mas há conservadorismos no mundo que são, pegar da França, por exemplo, eu dei o exemplo, na França a Frente Nacional, né, que é a Le Pen lá, é xenófobo, é protecionista, né, por mais Estado, um Estado mais forte, né, por mais intervenção nas relações trabalhistas. Então o conservadorismo ele não é um bloco monolítico, principalmente nessa questão econômica. Então acho que é natural que o novo ele tende a atrair pessoas, como a gente sabe que existe, mais conservadoras em costumes, né? Porque o conservadorismo brasileiro tem essa marca, né? Pelo menos desde o Roberto Campos e tal, de pensar em liberdade econômica, né? Agora... É isso. Sim, continua. É isso. Então, assim, tem o partido ele se limita em alguns pontos onde há um consenso maior, mesmo dentro da pauta de costumes, ele entra em alguns pontos, e outros pontos onde há, digamos assim, uma divergência maior dentro do próprio partido, ele deixa em aberto. Então, assim, é perfeitamente possível você ser um conservador dentro do novo, e é perfeitamente possível você ser um libertário dentro do novo. Sim. Então, ele dá essa margem... Você tem que ampliar o espectro, senão você fica muito limitado, né? Exatamente. Né? Agora... Então, cada parlamentar vai votar de acordo com a sua convicção nesses pontos onde não há um ponto fechado. E o que o partido, digamos assim, exige é que você seja transparente com relação a esses posicionamentos e que você vote de acordo com o que você defendeu em campanha, né? Para você não cometer um estelionato eleitoral. Sim. Digamos assim, você não ter um posicionamento fluido de acordo com a situação, né? Você tem o seu posicionamento e defende aquilo de maneira coerente e consistente. Agora, os filiados, eu já enxergo, digamos assim, que principalmente o filiado do Novo, eu não diria que ele é um filiado liberal, à média, liberal, assim, bem liberal na economia. Ele costumo chamar de senso comum, né? Sim. A gente precisa desburocratizar, a gente precisa reduzir os impostos, tal, mas assim, ele não... Talvez a média não tenha tanto conhecimento aprofundado sobre liberdade econômica, né? E sejam, como no Brasil a gente tem uma maioria de católicos e de protestantes, né? Sim. Uma maioria cristã, digamos assim. Eu acho que a média tende a ter valores mais conservadores, no ponto de vista moral, dos costumes, digamos assim. Sim. Né? Então, acho que valores mais conservadores, mas é isso, varia muito. Tem uma boa pluralidade aí dentro do partido. Uhum. Antes de entrar na questão... Bom, vamos logo para essa questão. Já que a gente está falando de ideologia, né? Vamos falar logo de concepção de Estado, né? Muita gente imagina, você fala, tem lugar para o libertário. O libertário utópico, ou seja, utópico, eles não vão aceitar que eu fale utópico. Eu digo utópico, não é Gabriel que está dizendo, é Aurélio que está dizendo. Que é aquela coisa da total abolição do Estado,
ou é uma redução do papel do Estado, ou até como se propõe, por exemplo, a questão do voucher para a educação, é o Estado que vai lá pagar esse voucher para o estudante que não tem renda para uma escola privada poder estudar na escola privada. Como é que você vê isso na posição de Gabriel? Porque eu sei que o Novo não, o Novo não é um partido que se declare pela abolição do Estado, né? Nem tampouco tem uma posição assim, vamos ter mais Estado, isso ou naquilo. Como é que você se posiciona? A minha posição é a seguinte: eu me considero um libertário, gradualista, pé no chão. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu acredito, por exemplo, que o mercado ele deve ser a forma, digamos assim, principal de interação e de realização da sociedade. Eu Sim. acredito que o mercado ele tem mais condições, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista da concepção de como as relações funcionam. Então, assim, onde há mais liberdade, onde há mais Cooperação voluntária, margem, né? margem para as partes se Uhum. acertarem, a tendência é que você tenha uma trocas mais rápidas e trocas mais satisfatórias para ambas as partes, né? Quando o Estado começa a se interferir nisso aí, você começa a tornar essa relação menos satisfatória para os dois. Sim, Então, eu sim. acredito que o mercado é a melhor forma de você resolver conflitos e de você se organizar economicamente. Mas, ao mesmo tempo, hoje, principalmente no Brasil, eu diria que a gente tem uma social-democracia onde o Estado é extremamente pesado, né? Não acho que a gente vive num socialismo, como muitos dizem, né? Eu acho que Sim. nós vivemos uma social-democracia, só que é um Estado... Você tem a social-democracia, vamos lá, americana, né? Um país com alguma rede de proteção social, ou vamos lá, a social-democracia da Suécia e a social-democracia do Brasil, que são... Você tem graus muito... São 50 tons de vermelho aí, né? Então, eu acho que a gente está bem mais para um degradê bem vermelho, bem pesado do Estado. Então, e eu acho que o Estado não vai sumir, não vai, digamos assim, as instituições estão aí há centenas, milhares de anos, e eu acho que essa melhora ela tem que ser uma melhora gradual, né? Sim. Então, eu penso que a gente... e aí já tem uma pegada de conservadorismo, né? Que, digamos assim, a gente tem que ir de acordo com a tentativa e erro, o que é melhor, e pegando o que é bom, e trocando o que não está tão bom, e reformando aos poucos, né? Eu tenho uma visão reformista, e não uma visão, sei lá, anárquica, uma visão revolucionária. Mas eu acredito que a gente... Então, assim, qual é o ideal de Estado? Eu acho que é o menor possível, mas esse menor possível está tão longe, então a gente deve começar no que é mais urgente, né? Então, vamos reformar nossa Previdência, vamos diminuir o peso do Estado nos mercados para que haja mais concorrência, mais competição, vamos, digamos assim, abrir as fronteiras para que a gente tenha maior quantidade de produtos dentro do nosso país, para que a gente tenha acesso a melhores produtos, e também vamos abrir o nosso comércio, né, no mundo, então, para que a gente seja mais competitivo, diminuir protecionismos, diminuir barreiras alfandegárias. Então, eu acho que tem muita coisa Caiu para se sua melhorar imagem de novo, né? Mas antes voltou, do... voltou, voltou, né? voltou. Tem muita coisa para se melhorar antes de acabar o Estado. Então, Sim. talvez o Estado nunca acabe de fato, né? Talvez ele sempre vai existir, mas eu luto para que ele seja bem menor do que o que ele é hoje. É. E aí a gente vai diminuindo ele, vai tirando tanto as amarras, e lá na frente a gente conversa. Eu sou um pouco, eu posso te dizer, Gabriel, eu sou um pouco crítico dessa posição assim, de vamos abolir o Estado, porque como o Eugênio Clastres, né, por exemplo, que fez a tese sobre os tupis, que era uma sociedade sem Estado, e eu fui a estudar, e também Renato Stuttman, que da USP também fez uma tese enorme de 800 páginas de Word, para contestar essa história. Não, peraí, não existe sociedade sem Estado, porque no momento que você faz qualquer tipo de regra, essa regra passa a ser o Estado, né? Passa a existir um exercício de poder.
E existindo um exercício de poder numa comunidade que você não possa sair dela, que você não tenha, aquilo não é voluntário, né? Então ele tem a natureza de Estado. Né? A máfia, né? A gente sabe muito bem, as nossas milícias e tráfico e coisa e tal, ela acaba exercendo certas funções típicas de Estado em determinados territórios, né? E isso é um para-Estado. Até porque essa é a definição, né? É o poder, é o monopólio da força numa determinada região geográfica. E isso qualquer tribo indígena, principalmente Tupi, que envolvia agricultura, tinha no Brasil antigamente. Uma questão colocada que você fez administração e pensa que a gente tem que ter um profissional que se especializa. O novo tem regras porque o presidente de partido não pode concorrer. Se concorrer, não pode abandonar no meio para concorrer para outro tipo de eleição. Se concorrer para um cargo e se eleger, não pode ficar mais que tantos mandatos naquele cargo. Eu entendo que são regras para que o político não seja profissional. Mas não seria ideal que o político fosse profissional? Então, uma das premissas do Novo, quando decidiram fundar o partido, era o seguinte, as práticas da política tradicional, da política que a gente tem hoje, elas são muito ruins. Né? Em via de regra, você tem ali mandatários que se utilizam da instituição e dos recursos públicos e da máquina partidária para se autopromover, para se autoeleger. E a gente entende que isso gera um ambiente ruim, um clientelismo dentro do próprio partido e, digamos assim, essas práticas tradicionais ruins têm muito peso no cenário ruim da política que a gente tem hoje. É lógico que a política ela emana da cultura e também o oposto. Né? É uma coisa meio que se retroalimenta. Se a gente tem uma política tão ruim hoje é porque a gente tem essa cultura do jeitinho, a gente tem essa cultura de vender o voto. Né? É muito comum vender o voto. Então, assim, uma coisa se retroalimenta. Mas então a gente pensou o seguinte, bom, se a gente quer uma política diferente, com práticas diferentes, a gente tem que estabelecer novos parâmetros de governança dentro do partido, para que o partido seja uma instituição autônoma e que essas pessoas, né, esses agentes políticos, eles não tenham a possibilidade de utilizar essa máquina, digamos assim, exclusivamente em seu próprio favor. Então, partindo dessa premissa, se criou uma série de mecanismos de governança que são muito comuns em instituições privadas, mas que você não vê em partidos políticos, ou não via. Né? E a ideia disso não é assim, falar, a gente não quer ter políticos profissionais. Eu enxergo, a ideia é que a gente não quer, que a gente quer que, digamos assim, que novas lideranças possam emergir. Né? Você tem um cenário onde haja uma certa competição aberta e que você não tenha, digamos assim, que aquelas pessoas que entrarem no partido, elas não vão ser, digamos assim, enraizadas eternamente naqueles cargos, para que você tenha uma oxigenação e uma entrada de novas pessoas. Então, você citou algumas coisas aí que digamos assim, que estão nesse parâmetro de governança e, por exemplo, o cara não poder ser presidente e ser candidato, na minha visão, faz total sentido, porque o que acontece normalmente é o cara pega os recursos do partido, geralmente públicos, né? Sim. E ele coloca ele todos na sua própria campanha. E os outros candidatos que ele agrega estão ali para poder ajudar a eleger aquele cara. Né? E a partir do momento que você tem uma gestão independente, então, inclusive, uma das razões pela qual eu não me reelegi, eu poderia me reeleger no mandato, é exatamente porque depois que a roda estava rodando, a gente percebeu que, é meio estranho o Gabriel ser o presidente do partido e uma das candidatas ser a esposa dele. Né? Isso gera alguns conflitos de interesse, mas quando a gente fundou o partido não tinha tido essa experiência ainda, então depois, com o desenrolar, a gente viu que isso gerava alguns conflitos de interesse, gerava uma ciumeira, e se a ideia é você trazer novas pessoas, e uma das candidatas é esposa do presidente, você vai estar, de alguma maneira, quem está ali vai se sentir inibido. Eu vou entrar nesse partido, mas, na verdade,
é o partido da mulher de Gabriel, né? É o partido de Priscila. Então, até por isso a gente mudou esse regulamento, e aí eu acabei não podendo me reeleger. Existe uma regra hoje que impede que parentes próximos de candidatos não possam participar dos diretórios. Então, com isso, você permite que haja uma separação entre quem vai cuidar da gestão do partido e quem vai, de fato, disputar a eleição. Então, quem vai disputar a eleição vai se preocupar em difundir as suas ideias e de buscar os seus votos, de buscar, né, seu apoio. E as pessoas que vão estar ali na instituição, gerindo a instituição, ela vai estar preocupada em filtrar esse processo para que você tenha bons candidatos, e é para isso que a gente faz o processo seletivo, que qualquer empresa faz, né? Qualquer instituição faz processo seletivo, e fiscalizar a atuação desses mandatários. Então, eu acho que esse sistema de governança é muito bem-vindo e ele funciona muito bem. Lógico que como a gente criou isso do zero, nenhum partido tinha isso, vão ter alguns percalços aí, como foi essa situação que aconteceu comigo, e também em outros estados aconteceu essa questão de parentes de candidatos, né, estarem no diretório, e também a própria questão do Salles, né, do Ricardo Salles, que era assim, a gente nunca tinha pensado o que vai acontecer se de repente indicarem algum membro do partido para ser um ministro. Então, sim, aquilo pegou a gente, digamos assim, desprevenido, muito por conta como eu falei, de que a gente está criando tudo do zero, esses mecanismos do zero, e não estava preparado para isso, porque na política tradicional, como é que funciona? O cara fala com o presidente do partido, e o presidente do partido vai indicar, fulano vai para o ministério tal, e aí faz um acordo, e aí se junta numa coalizão. E no novo foi completamente diferente, completamente diferente. O Bolsonaro, ele não teve nenhum contato com a diretoria do partido, com o diretório nacional do partido, para escolher o Salles. Sim. Então isso criou, digamos assim, uma saia justa dentro do partido, porque ao mesmo tempo que o Salles fizesse de bom poderia, digamos assim, ser capitalizado pelo Novo, ele não tinha qualquer ingerência sobre o mandato do Salles. Então, todas as ações dele, para o bem ou para o mal, elas respingavam na imagem do partido. Então, o partido não se sentiu confortável em não ter participado da indicação e, ao mesmo tempo, ter que assumir o ônus e o bônus daquilo ali. Então, teve um atrito muito grande por causa disso, né? Todo mundo sabe. E o que saiu dali, o resultado final daquilo ali é que, novamente, houve uma mudança nos mecanismos, né, dentro do partido. Houve eu esqueci agora qual que é o regulamento que se chama, mas é uma resolução, houve uma nova resolução que diz o seguinte, se você for indicado para um cargo sem a participação ou anuência do partido, você tem a sua filiação colocada em suspenso, né? Para que, de certa maneira, por exemplo, se você for escolhido ministro, você fizer um monte de absurdos, isso de alguma maneira fique claro de que isso não tem participação direta do partido. E, enfim, para os dois lados, né? Para o bem ou para o mal, se o partido não tem ingerência sobre aquele cargo, é justo que ele também não assuma o ônus e o bônus daquelas decisões, né? Então, assim, esses mecanismos de governança, eles são novos e na política isso é zero, então em alguns a gente acertou, em outros a gente errou, e o partido está se corrigindo para que isso não aconteça novamente. Mas, assim, só para arrematar esse assunto, eu acho muito importante, e o resultado final é que você tem todos os parlamentares do Novo, seja na esfera municipal, estadual, são parlamentares extremamente alinhados com o partido. Você pode ver que há muito pouca divergência de, tipo assim, o cara vota de um jeito bizarro e os filiados ficam revoltados, né? Não tem isso. Acontece, mas é muito raro, porque justamente esse filtro de processo seletivo faz com que você tenha alinhamento. E em contrapartida você vê que nenhum mandatário do Novo teve qualquer tipo de envolvimento com práticas que o partido desaprova, como rachadinha, como assessores fantasmas, e na sua média são mandatários bem preparados. Então, assim, o resultado final que o Novo almeja é ter bons representantes, inclusive abrindo mão, em alguma maneira, de quantidade em detrimento de você ter qualidade, né? E eu acho que esse objetivo principal do partido, com esses mecanismos de governança, ele foi alcançado, tanto que você vê que, mesmo tendo apenas 8 deputados federais, por exemplo, a nossa bancada ela é muito representativa. Frequentemente, os nossos
os deputados de outros partidos buscam a liderança do Novo para orientação de como votar. Como que vocês vão votar em tal ponto? Que eu queria votar de acordo com o que vocês vão votar. É muito comum isso. Quem está lá em Brasília reporta isso. Então, isso é fruto desse trabalho de longo prazo e de estrutura de governança que, se você não mudasse esses hábitos, você não teria resultados diferentes. Você teria o que é a política tradicional, que é muitos deputados, talvez, né, mas sem tanto alinhamento e com práticas não tão republicanas, não tão dentro daquilo que a gente gostaria. Desculpa se eu me alonguei um pouco na resposta, mas... Fez bem. Não, eu só queria completar essa questão, que na verdade eu fiz a pergunta, parece que é a minha posição. Não, não é a minha posição. Eu queria fazer essa distinção porque eu procuro não focar, você me conhece, já leu livros meus e tudo, sabe que eu não foco no dia a dia aqui, né, no cotidiano. Eu foco mais na questão histórica, na questão das formas de organização social ao longo da história. Então a gente tem um mito do assembleísmo que é próprio do marxismo-leninismo, por exemplo. Né? O marxismo-leninismo aposta naquela ideia, não, isso aqui é democrático, e eles usam aquele termo democrático nos países socialistas justamente por causa disso, porque são os soviéticos, né? Todo o poder é os soviéticos, todo o poder às assembleias. Né? E a gente sabe que tudo que é assemblear... Entrou a criançada na sala aqui, faz parte. Fazendo baderna aqui. Faz parte. Tudo que é assemblear acaba num domínio do tipo mafioso, do tipo de desvio. A gente sabe isso em condomínios que envolvem mais de 100 unidades, geralmente tem problema disso. Você acaba perdendo o controle porque você opta pelo assemblear em relação ao representativo. Então, o modelo representativo, que justamente o parlamento e tal, ele é muito bom. E um problema do Brasil é que, por exemplo, o legislativo, né, o Novo tem essa postura, eu gosto dessa postura, é que o legislativo, por exemplo, você tem os salários e os benefícios são muito altos. Isso, além de custar mais de 30 bilhões por ano para o país, né, ele acaba atraindo o rent-seeking, né, o caçador de renda, e que não é o representante ideal para a população. Ele acaba não representando realmente o eleitor, porque ele é um caçador de renda, e não é um profissional no sentido de um político profissional do que se esperaria, por exemplo, de um político suíço ou sueco. Né? Não, o cara está lá, está a vida inteira, mas ele não está ganhando muito com isso. Né? Ele se especializou nisso, mas não é um caçador de renda, é alguém que estava vocacionado realmente para aquilo e que exerce uma representação. Então, a representatividade, eu sou da tese de que a representatividade vai melhorar na medida que você ganhar menos e não que ganhar mais. Né? Talvez no executivo não se aplique isso. Né? Em grandes cidades, pequenas cidades sim, mas em grandes cidades você vai admitir que você governar São Paulo, realmente você tem que ter um salário compatível com isso, tem que ter uma assessoria compatível para exercer o poder executivo. Mas no legislativo, que é onde o Novo tem se concentrado. Agora, com relação à bancada, você tocou na bancada, e a bancada do Novo realmente tem dado várias lições. A bancada se atrapalhou uma vez só. Eu vi que foi a única crítica que eu tenho. Foi em 2019, na questão das emendas impositivas, que aumentava a cota das emendas impositivas, que foi aprovado pela esmagadora maioria da Câmara, e a bancada se dividiu, não votou coesa. E ao não votar coesa ali, os que votaram a favor daquilo, a meu ver, fizeram um erro muito grande, porque você sabe, a gente conhece empresa, você falou em governança, o nosso modelo de governança, que é muito bom, é a Assembleia de Acionistas. Né? Os acionistas elegem o conselho da empresa, e o conselho da empresa chama um gestor, CEO, presidente executivo, né? No Brasil é presidente executivo. E esse presidente executivo é escolhido pela competência e se espera dele que traga bons resultados, que governe bem a empresa. Né? E não me ocorre ser possível que o conselho da empresa fique, olha, agora eu quero um dinheirinho aqui para botar uma unidade lá do Paraná. Não faz sentido, não tem lógica isso. Você fazer com que o orçamento da União
ele seja, bom, vai um pedacinho para cá, um pedacinho para lá, um decide aqui, outro decide ali. Isso realmente me parece absurdo e poucos deputados, não só do Novo, mas claro, teve deputados do Novo, votaram contra o que me pareceu um erro, né? Houve argumentações, até o Kim do MBL disse, não, eu votei porque aí não vai ter toma lá da cá. É claro que vai continuar tendo toma lá da cá. Esse tipo de coisa não vai impedir nenhum toma lá da cá. Enfim, é só isso para dizer assim, a minha crítica é essa. Você sabe que eu não Sim, tenho sim. partido, né? Eu vejo de fora, tem minhas críticas, fico sempre livre para criticar. Até apoiei candidato a deputado do Novo, você sabe disso. Uhum. Posso vir a votar no Novo, já votei. Mas eu fico observando essas questões. Então, no fundo, é um elogio a essa questão de buscar, talvez aperfeiçoando, como você mesmo disse, sempre buscando aperfeiçoamento, sempre debatendo, maneiras de mudar essa representação no Brasil, que é uma representação muito viciada e propensa ao rent-seeking, ao caçador de renda. E é por isso que uma das principais metas do Novo é buscar, através, né, do parlamento, de você eleger parlamentares, você reduzir a discricionariedade dos governantes, né? Reduzir o poder dos governantes, reduzir o poder dos parlamentares, porque, em paralelo a isso, você tem uma maior autonomia dos cidadãos, né? Então, quando você fala, né, corretamente, que os parlamentares têm muitos privilégios e que eles têm uma possibilidade de barganhar muitas coisas em troca de dinheiro, em troca de favores, etc. e tal, a ideia é justamente isso, reduzir essa capacidade de vender favores, né? Reduzir essa capacidade de se intrometer tanto na vida das pessoas para que as pessoas possam fazer suas próprias escolhas e para que as pessoas tenham mais autonomia, né? Mas é isso, o Novo, seu modelo de eleger pessoas, ele é inovador, né? Que é um modelo sem usar recursos públicos, é um modelo sem pontas de lança, sem puxadores de votos, né? É um modelo mais orgânico, onde você tem vários candidatos não tão conhecidos que trabalham juntos para eleger os mais votados dentro da chapa. Inclusive, digamos assim, tentando jogar o jogo de acordo com o sistema eleitoral que a gente tem aqui, né? Que é um sistema sui generis, digamos assim, né? Sim. Então assim, é um modelo inovador e que, assim, peca em alguns aspectos por ser inovador e por estar tentando fazer de uma maneira diferente, mas eu acho que ele tem se corrigido, tem sabido se corrigir, até porque tem uma característica no Novo que ela é muito interessante, que é a seguinte: a partir do momento que o partido ele não vive de recurso público, ele vive exclusivamente dos doadores que doam para o partido, ele tem, digamos assim, uma representatividade automática, porque a partir do momento que ele passa a tomar medidas ruins ou passa a não representar aquilo que ele disse que ele queria representar, ele sofre baixas instantâneas, né? Então, você tem desfiliações, você tem até fechamento de diretório por falta de filiados, você tem uma queda no número de candidatos. Então, ele tem um mecanismo de autorregulação que é o funcionamento exclusivo com doações. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que vai manter o partido sempre mais ou menos dentro daquilo que ele se propõe e, lógico, podendo, né, evoluir, melhorar, justamente por isso, porque se ele é como uma lanchonete, se você não atende bem ao seu cliente, o cliente vai embora. Então, você gera uma dinâmica de mercado dentro do funcionamento do partido. Isso eu acho bem, bem interessante e é único no Novo. Exato. Agora, a gente já está se encaminhando para o final aqui, já passamos dos 50 minutos, a gente geralmente tem uma hora e pouco, né? Passa rápido. Passa rápido. Você está. Como é que é essa experiência? Você está um jovem lá que tocava rock e tal, estudante, com as experiências de trabalho, depois assumir a empresa, né? Tocar a empresa junto com o seu pai, né? E depois essa participação na política a partir de 2015, 2016, mais intensa, né? Como é que isso se reflete na sua vida, assim? Como é que dizem que é uma cachaça, né, por um lado, e também é muito desgastante por outro. Como é que você sente isso?
uma das coisas que me fez buscar a política foi, digamos assim, uma necessidade de alguma maneira contribuir, né? Tem aquela teoria da pirâmide de Maslow, que é bem antiga, né? Que você tem necessidades bem básicas e à medida que você vai sanando essas necessidades básicas, você vai buscando necessidades mais complexas, né? Então você começa lá embaixo com fome, um lugar para você dormir, alguma coisa assim, e conforme você vai sanando isso, você vai buscando necessidades mais Eu, por exemplo, agora de autorrealização. Não abro mão de uma piscina com menos de 20 metros para nadar e tal. Se tornou uma necessidade. Então, assim, eu cheguei a um momento assim que eu não sou uma pessoa de comprar as coisas, né? Eu sou uma pessoa bem econômica, tenho hábitos simples, isso eu herdei do meu pai, que ele era seminarista, então, assim, o dinheiro pra gente é uma forma de ter um pouco mais de conforto, né? Mas daqui eu não vou levar nada disso, então assim, chegou um determinado momento que eu tinha o meu carro, tinha um apartamento, e eu falei, para mim, do ponto de vista financeiro, eu já conquistei a minha independência financeira, tenho uma poupança e aquilo ali para mim já era bacana. Então eu falei, agora eu preciso buscar um lado de me realizar, digamos assim, do ponto de vista mais como ser humano, como dar a minha contribuição mesmo. Sentir que está fazendo a diferença no mundo, né? Exato. Então, foi a partir daí que eu busquei na verdade, eu não busquei a política, eu busquei o ativismo liberal. E a política foi um caminho, foi uma ferramenta para eu exercer, ou para ajudar que eu pudesse difundir esse ativismo liberal, porque eu acredito que se eu conseguir, de alguma maneira, mudar um pouco a janela de ideias aqui do nosso partido, né, do nosso país, de alguma maneira eu vou estar contribuindo para que o ambiente melhore e, consequentemente, faça a minha pequena parcela de contribuição. Então, foi isso que me moveu, e por mais que às vezes eu fosse fazer uma palestra sobre livre mercado lá em Caculé, como eu fui, né? Incrivelmente uma plateia de 100 pessoas para você falar sobre livre mercado e política liberal em Caculé e em vários outros municípios que eu fui do sertão, do interior da Bahia. Isso era uma coisa muito gratificante, né? Principalmente porque eu ouvia as pessoas falando assim, cara, parabéns, né, por se dedicar, parabéns por trazer esse conhecimento para a gente, muito obrigado por nos dar essa oportunidade dessa troca de experiências, e isso, de alguma maneira, do ponto de vista espiritual, me fazia muito bem, me faz muito bem. Então, foi uma forma de eu, digamos assim, suprir essa outra carência, né, que eu tinha. Sim, o tema corrupção, né, que é um tema que sempre volta, você estava como jovem, você já protestava contra a corrupção, ele tem muito a ver também, claro, controle, né, você correr atrás, aplicar a lei, investigar, punir, né, mas é principalmente você tirar as oportunidades, né, tirar as oportunidades mais claras, e elas estão, quanto maior o Estado, quanto mais agigantado, e principalmente quando o Estado cumpre papéis que não precisaria cumprir, né, precisaria ter 250, 300 cursos de direito em universidades públicas. Ele não precisaria ter 4 ou 5 bancos estatais. Para qual é a lógica? Ele não precisaria ter posto de gasolina. Bom, agora já privatizou a BR Distribuidora, mas também a refinaria e por aí afora. Quer dizer, mas existe um fetiche por estatais no Brasil, né? Fetiche que não é só da esquerda. Eu brinco com meus amigos de esquerda e disse assim, rapaz, o que o Banco do Brasil vai ajudar vocês a fazer a revolução? Não consigo enxergar. Por que se batem tanto pela manter estatal o Banco do Brasil? Até porque tem acionistas privados que se beneficiam muito de certas coisas, né, que se faz. A ação é mais barata, né, porque é estatal, mas a gente tem uma resistência também de centro a isso, porque ele é uma esfera de poder, né? Mas isso reflete na opinião pública. Como é que é lidar com a opinião pública achando que o petróleo é nosso, que a Petrobras é um patrimônio, que se vendeu o Banco do Brasil? Isso tem a ver também com a associação pelo povo, por uma parte do povo,
com empresas desonestas, empresas que exercem monopólio, com empresas que passam a perna, uma falta de confiança em geral no Brasil, também no privado. Como é que você enxerga essa questão por que a opinião pública brasileira e o centro brasileiro também, o centro brasileiro a gente compreende, né? Tem os cargos lá que ficam para ser ocupados, mas por que a opinião pública brasileira sustenta esse fetiche por estatais? Tem até um livro do Bruno Garchagen, o título é mais ou menos esse, né? Sim, Por sim. que a gente odeia os políticos e ama o Estado? Né? Que é uma contradição. Né? Bruno É mais ou menos isso aí. Bruno é o meu amigo e eu adoro ele, eu admiro muito, a gente conversa muito. Sim, Mas, ele é excelente, muito bom. Continue. Se interrompi. Mas é isso, é uma contradição. Eu enxergo que a gente, digamos assim, a gente tem... Eu vejo décadas, talvez você que conhece mais a parte histórica veja centenas de anos, não sei. Mas a gente viveu décadas de uma defesa, digamos assim, quase que incondicional, de que o Estado tem que ser o motor de tudo, que só o Estado pode resolver os nossos problemas, e, em contrapartida, um culto, uma perseguição ao empreendedor, uma perseguição ao lucro, né? E eu acho que isso aí é uma herança cultural que a gente tem, de que você buscar lucro, de que você buscar ser o melhor, isso de alguma maneira deve ser, digamos assim, motivo de inveja, e não que deve ser motivo de inveja, mas que isso deve ser coibido, né? Que a pessoa que ela quer o lucro, que ela quer ser melhor do que os outros, ela é uma pessoa ruim por isso, que é uma coisa meio que um altruísmo, digamos assim. Se a gente se prega um altruísmo e uma divisão das coisas, né? Um coletivismo de se você tem que dar o seu para o outro, mas não é eu dar o meu, é você dar o seu, né? Sim. Então eu acho que isso é fruto de anos, de décadas desse tipo de pensamento, né? De que empresários são malvadões, de que empresários são pessoas menos éticas, são pessoas ruins, e de que o Estado, só ele pode prover. E eu digo isso porque quando eu era adolescente, ou até quando eu comecei a trabalhar, eu tinha conceitos muito equivocados, né, da minha ótica hoje, sobre economia. Eu achava, poxa, mas se a gente não tiver uma agência reguladora, a gente não vai ter bons serviços em determinado segmento, quando, na verdade, quando você impõe regulações, o que acontece é o exato oposto, né? A captura regulatória. Então, as empresas fazem um conluio ali e capturam os reguladores para impedir a entrada de outros. Adam Smith já dizia isso há 250 anos, né? Quer dizer, coisa... Exatamente. Isso aí Mas já... a gente não teve na nossa herança, aí você, como eu falei, você pode falar até melhor do que isso. Não, a gente teve. A cultura que o que eu digo no História do Brasil Vira-Lata, né, na reedição agora, edição ampliada, e que é um capítulo sobre história econômica, que o que não faltou no Brasil foi liberal. O liberal teve, até falando com o Lucas, né, Berlanza, a mesma coisa. A gente está cheio de liberais na história do Brasil, até na época da chamada independência, que eu chamo de separação. Todo mundo ia para o Joaquim Nabuco, Rui Barbosa. Não, tinha para liberal. O Joaquim Murchinho, que foi o ministro da Fazenda de Campos Salos, era um liberal radical, quase libertário, padrão ouro e tal. Roberto Campos foi ministro da Fazenda. Roberto Campos, bem mais recente, mas... Sim, mas ao longo da história você tem esse culto ao liberalismo. Adam Smith já era falado no parlamento português brasileiro, que era tudo junto, em 1821, 1822. Era super elogiado. Temos que copiar isso é bom. Mas isso está em todos os Mas talvez não fosse na prática fossem exceções, né? E essa prática, isso vale para o Império, vale para a República Velha, houve uma inapetência, deficiência até de formação dos empreendedores privados, né, nacionais, e uma inapetência do capital internacional para investir no Brasil. Então, lá no início do chamado governo militar,
o governo vai se tornar o principal investidor e vai preencher essa lacuna de investimento, o que vai proporcionar um grande crescimento, mas depois abortado, porque pelos defeitos, pelos vícios do próprio problema. Caiu aí, Gabriel. Você tem como retornar, não? Gabriel? Estou aguardando aqui. Bom, eu vou parar a gravação, gente. Se for o caso, a gente continua outro dia com o Gabriel.